síndicos. Eliane, e essa concepção do edital, como a doutora Pantoja já acabou de citar, como que ela se dá lá no âmbito do síndico? Então, João, até quando a doutora estava falando, eu fiquei lembrando da minha primeira assembleia virtual. E a gente tem uma série, a Convenção traz uma série de requisitos que você precisa constar no edital para você fazer uma assembleia, né? E a questão da pandemia, ela trouxe, na verdade, uma nova interpretação, até mesmo antes de lançarem as leis permitindo de forma expressa, né, usando o nome assembleias virtuais nessa nomenclatura, abriu uma interpretação, porque o edital ele tem que constar a data, o horário e o local da assembleia, mas em nenhum momento falava que esse local deveria ser um ambiente físico. Só que como era tão acostumado, né, fazendo um ambiente físico, todo mundo interpretava daquela forma. Então, quando eu fui fazer o meu primeiro edital, eu comecei a pensar em como que eu ia adequar tudo, né, para aquela realidade virtual, aquele ambiente virtual. Principalmente a questão das procurações, né? Sim. Então, assim, tem sistemas, eu já fiz assembleias com outros sistemas além do condomínio dedicado, tem sistemas que você pode, o próprio condomínio, ele pode tirar foto, sobe no sistema, uma equipe, no caso, né, porque a assembleia virtual, ela tem um presidente, ela tem um secretário e tem o papel de uma pessoa que cuida, né, das plataformas que estão sendo utilizadas, né? Exato. Então, ali o secretário tem o papel de receber aquilo, encaminhar para o presidente fazer a validação daquela procuração. E eu tenho um condomínio grande aqui, com quase 300 unidades. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? A primeira assembleia, as pessoas estão ainda acostumando, né? A primeira foi um pouco mais agitada, assim, as pessoas, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que né? Eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Ficar a questão das procurações mais tranquilas. Então, eu coloquei no nosso edital que as procurações fossem entregues até meio-dia do dia da assembleia, para que a gente pudesse fazer a conferência com mais tranquilidade. Lógico que se na hora chegasse alguém com uma procuração, a gente não ia impedir a participação do condômino, mas foi importante fazer isso. Então, assim, é extremamente importante constar a forma de votação, né? Qual vai ser a plataforma que vai ser utilizada para votação, sim, onde vai ocorrer o debate, qual a plataforma que você vai utilizar, o link, né, para a pessoa acessar. Isso tudo tem que constar e ter todos os elementos necessários para ter segurança e não correr o risco da assembleia ser anulada, o que uma assembleia presencial também com vício no edital pode ocorrer. Sim, sem dúvida. Né? Sim. É importante também acrescentar que essa legislação não só permitiu as assembleias no formato eletrônico, como também possibilitou o formato híbrido. Né? Tem executado bastante. A gente tem tido muita solicitação de assembleias no formato híbrido. Exatamente. E a legislação também, ela trouxe a possibilidade desses procedimentos, eles serem definidos dentro do regimento interno por um quórum de maioria simples, né? Uma coisa, como é tudo muito novo, né? Até para nós, né, advogados da área que a gente acompanha e tudo, então a gente acaba que de março para cá, quando legalizou, lógico que a gente veio desde a pandemia ajustando procedimentos. Correto. E depois que a gente, que de fato publicou a legislação, a gente teve que aprimorar ainda mais os procedimentos para obedecer à legislação e a cada dia que passa a gente vai aprimorando cada vez mais a forma de realização dessas assembleias virtuais. E eu acho que vai chegar um momento, né, que a gente vai precisar formalizar os procedimentos dentro do condomínio, né, que é o que estabelece lá também o Código Civil, permite que a gente legisle dentro do regimento interno quais os procedimentos que nós vamos adotar em relação às assembleias virtuais e híbridas, né? Como, por exemplo, essa necessidade de você ter um sistema, né, um aplicativo de votação, né? Então, o que a gente já passou, por exemplo? Eu já tive condomínios que utilizavam um aplicativo de votação eficiente, muito bom e tudo. Na troca do síndico, o síndico resolveu retroceder e aí colocar a votação lá no meio do Zoom e conta voto, aquela coisa que a gente sabe que dificulta demais a identificação do morador, a forma de voto. Não tem, hoje eu vejo assim, em condomínios até assim, acima de 20 unidades,
precisa de um aplicativo, não tem como, né? E aí, quando você desenvolve um procedimento dentro do regimento interno, você acaba obrigando que as próximas gestões mantenham ali aquela qualidade na realização do procedimento de uma assembleia virtual, uma assembleia híbrida. Então, acho importante também ajustar o regimento interno nessa questão dos procedimentos a serem adotados, sabe? E uma coisa que é importantíssimo, o cadastro do morador tem que estar atualizado. De fato. Né? Para não correr o risco de um inquilino voltar numa matéria onde só o proprietário poderia votar, correr o risco de uma anulação. Então, tem que ter todo esse cuidado. E é muito comum, eu vejo, né, nos condomínios que a gente assume, muito comum o banco de dados, né, as informações, ser da administradora. Então, quando vai trocando a administradora, tem toda aquela dificuldade que você acaba perdendo. E eu sempre faço o seguinte caminho. Eu tenho um banco de dados que eu utilizo dentro do condomínio e eu alimento a administradora, porque assim eu consigo me manter, e quando eu digo o condomínio, né, o condomínio consegue se manter atualizado e não na mão de uma administradora. Então, sai síndico, sai administrador, o dado está ali. Isso é muito importante a gente ter. Demais. Inclusive para a Assembleia Presencial.